É, né, Mundico? Tem dinheiro pra beber, não tem dinheiro pra me pagar, né? Só que inveja faz o mesmo. E é porra não, rapaz. Que não vai me pagar o que é? Só porque tá porrinhando, é que não pagar mesmo, hein? Então tu escolhe, eu te pago aqui ou tu paga no inferno, meu irmão. Aí no inferno quer receber? Então vai me pegar. Eu vou mesmo. Vixe Maria! Essa briga eu não perco por nada.